Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 9 de outubro de 2023 e vamos pro resumão do dia, né, minha gente? De antemão, como sempre, eu peço para que, se vocês gostam do meu conteúdo, deixem o like, já se inscrevam no canal e ativem os sininhos para vocês receberem uma notificação quando eu posto um vídeo para vocês aqui. E convidem mais gente para poder participar aqui, se vocês acham que esse conteúdo agrega na rotina de vocês, né? Então vamos lá, minha gente, vamos pro resumão do dia hoje. Os mercados hoje amanheceram, na verdade, desde a abertura de ontem dos mercados da Europa, dos Estados Unidos, eles amanheceram com bastante dúvida em relação às reações do mercado ao conflito armado que está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas depois do ataque terrorista que nós tivemos aí na madrugada de sexta para sábado, né, dentro do território israelense. Bom, vamos falando dos mercados aqui, mas de antemão eu já trago para vocês que a maior reação que o mercado teve até agora, em se tratando das notícias até agora, foi no petróleo, tá, minha gente? O petróleo ali, a região, o petróleo ele sobe aí quase 5%, né, 4% na verdade, muito na preocupação da logística, na verdade, de o conflito chegar a afetar o processo de logística e distribuição do petróleo no mundo, porque ali no Oriente Médio, fato é que nós temos os maiores países produtores de petróleo do mundo, estão por ali, né? E acaba que o conflito, a depender da proporção que ele tomar, a depender dos países que se envolverem no conflito ou não, pode afetar aí a logística da distribuição de petróleo no mundo. Ok? Então, o petróleo ele já precifica esse risco de antemão e aí ele sobe consideravelmente. Fora isso, nós tivemos sim bolsas e dólar no mundo, de um modo geral, precificando as preocupações e os riscos de uma possível ampliação do conflito, tá? Mas na medida em que ao longo do dia isso não aconteceu, ou seja, o conflito ainda está concentrado ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas, os mercados em relação a esse tema foram dando uma leve acalmada. Isso em se tratando de dólar. E claro que não, minha gente, dos países diretamente envolvidos, né? Se a gente olha a Bolsa de Israel, se a gente olha o dólar contra a moeda de Israel, por exemplo, a gente vê que isso foi fortemente precificado, tá? Mas nós estamos falando agora dos outros países, aqueles que não estão diretamente envolvidos no conflito, como por exemplo o caso daqui do Brasil, tá? Mas vamos lá, falei um pouquinho do petróleo porque esse tema tá mais quente, mas vamos começar pela ordem aqui, né? Bom, as bolsas da Ásia, minha gente, vale lembrar que a China ficou uma semana aí de feriado, né, de sexta retrasada até sexta passada, e agora as bolsas da China abriram, e elas abriram dentro da estabilidade. Então, vamos lá, as primeiras bolsas que a gente tem que analisar de reação em relação ao conflito são as bolsas da Ásia, porque elas abriram primeiro. E a gente tem aqui bolsas na Ásia mistas, tá? A China, em sua abertura, ela não precifica aí, por exemplo, a alta da semana passada do S&P, tá? Que o S&P eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, que ele fecha no positivo, apesar da semana recheada de informações fortes aí de mercado de trabalho por lá, ela consegue fechar a semana no positivo. Ainda assim, as bolsas da China não precificam isso daí em sua volta de feriado, mas também não precificam de maneira extremamente agressiva o confronto em Israel, o conflito que está tendo lá. Ok? Então nós temos bolsas mistas, mas de qualquer forma relativamente dentro da estabilidade mesmo com o que aconteceu no final de semana. Isso em se tratando das bolsas da Ásia, tá? Quando a gente vem para commodities aqui, o petróleo eu já falei para vocês, tá? O petróleo que ele precifica sim os riscos em que este conflito traz ao petróleo, já que nós estamos falando do Oriente Médio ali de um modo geral. Tá? E o minério de ferro, minha gente, neste retorno do feriado da China, ele abre em queda, ele volta do feriado em queda. Hoje pela manhã ele estava em queda e ao longo do dia ele continuou caindo. Esta cotação aqui que vocês estão vendo de 817 mil yuans, ela é menor ainda do que a cotação de hoje logo pela manhã, antes do nosso Ibov que abrir. Então ele seguiu uma tendência de queda ainda ao longo do dia, tá? Isso acaba afetando aí nossa Vale, obviamente, a cotação da nossa Vale que fica no negativo, ok? Então nós temos hoje o minério,
as commodities mistas. Enquanto nós temos o minério de ferro negativo, voltando do feriado da China, nós temos o petróleo no positivo, precificando esse conflito que eu já comentei com vocês, tá? Quando a gente vem para as bolsas europeias aqui, minha gente, as bolsas europeias, elas precificam o conflito, tá? Elas caem, elas estavam muito mais pesadas pela manhã, tá? Elas recuperam bem pouco, mas recuperam parte dessa perda na medida em que o mercado americano abriu e não pesou ainda mais, mas já já a gente fala dos Estados Unidos, ok? Então, a gente tem bolsas aqui no negativo. Eu só queria destacar para vocês aqui a Bolsa de Londres, que é essa aqui, né? Isso. A Bolsa do Reino Unido, ela fecha praticamente dentro da estabilidade, porque dentro da Bolsa do Reino Unido existem empresas produtoras de petróleo, como a nossa Petrobras aqui, por exemplo. Existem empresas produtoras de petróleo que, na medida em que estoura o preço do petróleo, né, ele sobe aí mais de 4%, elas se beneficiam dessa alta do petróleo e acabam deixando aí, segurando a Bolsa do Reino Unido, e por isso que ela fecha aqui bem dentro do 0 a 0. Vale lembrar que quando as bolsas da Europa fecharam no dia de hoje, as bolsas dos Estados Unidos estavam no negativo. Então, mais uma vez, a Europa tá com essa mania, né? Mais uma vez, as bolsas dos Estados Unidos, quando viram para o positivo, já tem as bolsas da Europa no negativo, ok? Mas bolsas da Europa no negativo hoje, precificando o conflito lá em Israel, ok? Quando a gente vem aqui para as bolsas dos Estados Unidos, quem está vendo essa positividade hoje não viu a negatividade ao longo do dia. Quando as bolsas dos Estados Unidos, elas abrem, minha gente, domingo à noite para a gente aqui, tá? Então, ontem à noite, quando as bolsas dos Estados Unidos abriram, elas abriram com gap de baixa, elas abriram pesadas, negativas, precificando o conflito, da mesma forma que as bolsas da Europa também o fizeram, tá? E ao longo do dia de hoje, que elas viram, principalmente agora à tarde, que elas viram para o positivo, fazendo com que a nossa bolsa aqui no Brasil também tivesse a mesma movimentação, de sair de uma cotação negativa para uma cotação positiva, tá? O que nós tivemos aqui, minha gente? Nós tivemos falas de alguns membros do Banco Central americano, em especial o Jefferson, que ele é o vice-presidente do Banco Central, tá? Mas nós tivemos outras falas hoje de manhã também. Mas a fala principal, assim, que surtiu o efeito de movimentação da bolsa de negativo para o positivo foi a fala dele, tá? Onde ele menciona que, devido a essa alta considerável dos juros americanos nessas últimas semanas que a gente tem acompanhado e que tem reprecificado o dólar e as bolsas no mundo, a gente tem falado sobre isso todo santo dia aqui no Resumão, pode ser que os Estados Unidos não precisem subir os juros mais, afinal de contas, esses juros altos, eles desempenham um papel importante na economia americana, que pode ser o suficiente para apoiar o controle da inflação por lá, tá? Então, esta fala dele, que acaba sendo uma fala relativamente dovish, né? Todos os membros do Banco Central americano, eles vêm numa linha bem dura, que tem que ter mais altas, que os juros têm que permanecer altos por mais tempo, tarará, tarará. Na medida em que o Jefferson, né, ele vem com essa narrativa de que os juros altos de 10 anos dos Estados Unidos e que não param de subir, como a gente tem visto nas últimas semanas, talvez sejam aí a cereja do bolo para que eles não subam mais os juros por lá. Então, essa fala dele acabou virando as bolsas dos Estados Unidos, que estavam no negativo, olhando para o conflito lá em Israel, e aí elas viram para o positivo, precificando aí então essa fala, tá? Vale lembrar que hoje é feriado nos Estados Unidos, então a liquidez é baixa, o volume de negociação está baixo, então esta alta ela é frágil, tá? E hoje, por mais que a Bolsa dos Estados Unidos esteja aberta, futuros, etc., a parte de renda fixa e títulos está fechada. Então, a gente não enxerga hoje os títulos americanos precificando essa fala do membro do Banco Central americano. A gente vê essa precificação na Bolsa, tá? Com uma liquidez baixa. Então, atenção aí a essa alta, tá? E ao que está por vir amanhã, quando o mercado de renda fixa dos Estados Unidos reabre. De qualquer forma, temos as bolsas dos Estados Unidos virando para o positivo no período da tarde e a nossa bolsa aqui no Brasil segue essa movimentação. Vale lembrar, minha gente, que essa semana a gente vai ter muito pouca notícia vinda lá de Brasília. Afinal de contas, os parlamentares, eles emendam esse recesso, né? Aí eles vão para suas bases eleitorais, eles nem ficam em Brasília, eles viajam. O Lira, que é o presidente da Câmara,
tá com uma viagem programada para a Índia, se eu não me engano, enfim. Fato é que Brasília fica com a agenda esvaziada agora e aí a nossa bolsa tende a ser mais aderente ao contexto internacional e à movimentação das bolsas internacionais, como, por exemplo, as bolsas dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente faz a movimentação das bolsas dos Estados Unidos aqui, basicamente. O dólar, minha gente, nos emergentes, ele, no final das contas, termina misto, mas dentro da estabilidade. De qualquer forma, hoje de manhã, as bolsas dos emergentes, não só dos emergentes, né, mas do DXY também, da sexta DXY também, mas a bolsa dos emergentes, de um modo geral, hoje ela precifica o risco. Então, por exemplo, o nosso dólar hoje, ele abre com uma alta considerável. Porém, ao longo do dia, sem observar uma escalada do conflito, tá, o dólar dá uma acalmada e ele acaba também precificando essa fala lá nos Estados Unidos que eu comentei com vocês. Por isso que o nosso dólar aqui no Brasil, ele abre no positivo e ele acaba virando e fechando no negativo. Do mesmo jeito, por exemplo, o peso mexicano, que tá onde? O peso mexicano aqui, ó, apesar dele ter fechado no positivo, ele bateu mais de 1% de alta no dia de hoje, tá? O peso mexicano, ele teve uma volatilidade absurda no dia de hoje. E o mesmo serve para a sexta DXY. Todas as moedas estavam no positivo e ao longo do dia elas vão acalmando e fechando aí algumas no negativo, né? Em sua maioria, na verdade, no negativo. Ok? Vale lembrar, minha gente, que em momentos de crise geopolítica, né, de incertezas, a depender da incerteza, a gente tem uma busca por proteção, principalmente em moeda japonesa e na moeda da Suécia, porque são países considerados relativamente seguros, aí, isentos de um posicionamento em guerra e etc. Então, a gente viu aqui essa movimentação acontecer muito forte, depois o mercado foi se acalmando ao longo do dia. E também, geralmente, a gente vê uma precificação no ouro, tá? E aí a gente pode ver que o ouro subiu aí quase 1,6%, quase 2% no dia de hoje, também nessa busca por proteção, considerando as incertezas em relação a esse conflito escalar ou não para outros países. De qualquer forma, é um tema em que vários analistas comentam que somente ao longo dos próximos dias que a gente vai conseguir entender a proporção que ele pode ou não tomar e aí, a partir disso, o impacto no mercado. Certo? Então, continuem acompanhando as notícias, continuem acompanhando os highlights dos canais de informação que vocês têm, principalmente para quem opera em relação a este tema, porque vai trazer mais volatilidade nos mercados, pode trazer mais volatilidade para os mercados. Certo? Bom, então é isso. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Espero que tenham, para quem opera, aproveitado as movimentações, certo? E eu vejo vocês no resumão de amanhã. Beijo!